Oi, meus amores, iniciando mais um vídeo pro canal. Então já vou pedir aqui no início que se você não me segue no meu Instagram, pra você me seguir, tô deixando aqui o arroba lá do meu Instagram, pra você curtir, comentar e inscreve aqui no canal, tá? Então, meus amores, como vocês viram aí no título, antes de eu começar a falar sobre o motivo do vídeo, qual é o bate-papo, eu tava conseguindo fazer aí, deixar o canal bem movimentado. As pessoas estavam percebendo bastante o meu desempenho, eu tava tendo elogios pela frequência dos vídeos, mas parece que toda vez que eu tô muito focada, alguma coisa acontece. Mas eu confesso pra vocês que as últimas coisas que aconteceram pra me desmotivar, enfim, foi algo mais pessoal meu, enfim, bobeira, liguei pro que as pessoas estavam pensando e fui desanimando em gravar vídeo. Mas dessa vez, o motivo é totalmente diferente. Eu confesso pra vocês que tudo aconteceu tem uma semana, tem 9 dias hoje. E esse é o tempo que o canal tá sem vídeo nenhum. Acredito que tenha 10 dias que não tem vídeo aqui no canal. Mas é porque eu não tava conseguindo sentar aqui pra poder vir gravar esse vídeo pra vocês. Mas eu também não conseguia trazer conteúdos e deixar essa parte de lado, fingir que não aconteceu e trazer conteúdos pra vocês. É por isso que eu tô postando o vídeo hoje no sábado. Eu tô gravando agora no sábado, são 5h47, e eu fiquei me boicotando, na verdade. Fiquei deixando passar por falta de coragem. Esse vídeo não é um vídeo fácil, eu já tentei gravar ele 3 vezes. E pra muitas pessoas isso pode ser uma bobeira, mas pra mim não. Eu não vou enrolar, vou ser direto ao ponto. Espero que esse vídeo não fique muito longo, né? Também pra vocês não perderem o interesse. Mas fazia exatamente 9 dias que nós perdemos o Canjica. Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, Canjica era o nosso gatinho e nós tínhamos ele como filho. Esse assunto ainda me machuca. Eu me permiti ficar 3 dias vivendo o luto. Foi uma perda assim repentina, então foi muito difícil para nós, né, eu e o Fábio, aceitar tudo o que aconteceu. Então foram dias muito difíceis para nós. Eu sumi do meu Instagram, eu não fui trabalhar, eu não consegui trabalhar. E eu digo que para muitas pessoas é besteira, porque muitas pessoas não gostam de animais, muitas pessoas não se apegam a animal, mas para quem é mãe de pet, pai de pet, quem gosta de animal, quem tem animal em casa, sabe a dor da perda. O que acontece? No domingo do Dia dos Pais, nós saímos para ir para casa dos nossos pais e o Canjica ficou em casa como ele sempre ficava, até porque os meus pais moram pertinho e nós só fomos almoçar lá. E ele ficou aqui em casa como já era de costume, como ele ficava quando nós íamos trabalhar. E nós notamos que ao chegar em casa, ele estava deitado e bem amuado. Mas, né, agora, depois de conversar com o veterinário, eu descobri que os gatos, eles não demonstram muito quando eles estão sentindo dor. Então, o veterinário acredita que no domingo que tudo começou. Mas por ele não dar sinais, e ele disse que isso é super normal, que muitos donos de gatos, né, acabam chegando no veterinário meio que tardio, porque o cachorro não é assim, né? Ele não esconde tanto a dor como o gato. Palavras de um veterinário, tá, gente? Eu não tô aqui tirando palavras da minha cabeça, nem inventando. E aí, ter animal é como ter filho. Não tô dizendo que é a mesma coisa, mas vocês vão compreender. Quando a gente tem um animal, a gente conhece o animal que a gente tem. A gente conhece a forma como o animal brinca, como o animal tá, quando ele tá bem, quando ele não tá. É igual filho, é igual criança. Eu sou professora, lido com criança, então eu sei exatamente o dia quando um aluno meu não tá bem, não tá sentindo dor. E com o animal é a mesma coisa. Nós não conseguíamos, né, imaginar naquele momento que ele estava sentindo dor, mas a gente imaginou que ele não estivesse bem. Nós chegamos
e ele tinha mania de dormir em cima da nossa cama quando a gente saía. Quando ele não tava na cama, ele tava aqui no sofá. Nós chegamos e assim que a gente abria a porta, ele já vinha pra porta fazendo bagunça, miando, como vocês acompanhavam aí, que em muitos vídeos ele participava. E gostava muito de miar, gostava muito de ficar no meu colo. E inclusive esse foi um dos motivos pelo qual eu não consegui vir gravar vídeo pra vocês. Porque assim, no Instagram é tudo muito rápido, tudo muito vivido. Em pé, eu tô andando e compartilhando. E aqui no canal não, e muitas vezes eu sento. E se ele estivesse aqui agora, nesse momento, ele já estaria aqui em cima de mim. E eu já sabia disso tudo. E por isso que tá sendo tão difícil gravar esse vídeo hoje. Mas vamos lá. E aí, nós notamos que ele não veio abrir a porta, né? Nos receber na porta. E aí, assim que eu abri a porta, eu falei pro Fábio, alguma coisa tá errada, cadê o Canjica? Aí o Fábio falou assim, ele deve estar dormindo, porque também tinha vezes que ele não atendia, né? Não vinha nos receber na porta, porque ele tava dormindo naquele sono de príncipe que ele tinha. E aí, eu já corri pro quarto, porque assim que eu abri a porta, eu não vi no sofá, e ele tava deitado. Só que quando nós chegamos perto dele, ele levantou a cabeça, deu uma olhada pra nós e deu um miado, mas um miado diferente. Eu falei assim, Fábio, eu acho que o Canjica não tá legal. Só que nós chegamos tarde e a clínica que normalmente a gente levava de veterinário não funcionava 24 horas. Nós chegamos aí no domingo mesmo, numa clínica 24 horas, mas o veterinário que estava de plantão teve um compromisso e não estava atendendo. E aí, como era um domingo, já era bem tarde, eles falaram pra gente voltar no dia seguinte. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, o Canjica amanheceu bem, normal. Ele já não estava mais sentindo, acredito, né? Depois eu vou passar o feedback que um veterinário deu pra gente, pra poder vocês entenderem. Na segunda-feira, o Canjica ficou super, hiper, ultra, mega bem, normalzinho como ele era, fazendo bastante bagunça. Inclusive, na segunda-feira, o Fábio não foi trabalhar, ele tava de folga, então ficou o dia inteiro com o Canjica. Aí eu perguntando durante a manhã, o Fábio falou, ele tá normal, comendo normal. E aí passou. Na terça-feira, e aí eu trabalhei na segunda-feira, à tarde eu tive um compromisso e à noite eu tive faculdade. E aí nós falamos que na terça-feira nós iríamos levar ele no veterinário de qualquer forma por desencargo de consciência. E aí nós fomos levar ele no veterinário. Aqui onde nós moramos tem uma clínica veterinária 24 horas gratuita, que essa foi a informação que passaram pra gente. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos que marcar a consulta. Só que ele passa, é igualzinho no SUS mesmo, eles passam por uma pré-avaliação e que, se caso for emergencial, aí eles atendem em emergência, e caso não seja, passa para consulta e a gente marca consulta. E aí nós levamos, ele teve esse primeiro atendimento e aí a pessoa, não sei se acredito que seja veterinário, né, não sei, fez uns exames ali, apertou ele e tudo mais e disse que não era nada de emergência e que ele poderia, ia conseguir marcar pra ele. Mas aí a gente relatou, como ele tava comendo tudo normal, ele tava normal, a gente explicou o episódio. E aí eles marcaram pra gente voltar na sexta-feira. Porém, gente, quando foi... Isso foi na terça. Quando foi na quarta, o Canjica teve uma piora. Ele não se mexia, ele miava muito diferente, um miado muito diferente. E assim que eu cheguei do meu trabalho, nós levamos ele no veterinário na emergência. E aí nós tivemos que pagar, porque no outro, né, eu já tinha tido aquele feedback, eu não quis arriscar. E aí nós levamos ele na quarta-feira no veterinário, e aí ele fez uns exames e ele ficou lá para observação. E aí pediram que a gente voltasse em 24 horas para poder buscar, porque ele tinha que ficar lá em observação, para se tivesse que dar algum medicamento a mais, enfim, observar, né? Isso na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, por volta de 11 horas da manhã, eu recebi a ligação da clínica veterinária dizendo que ele não havia resistido. E foi muito difícil
para nós a notícia pego repentinamente, porque a gente não estava conseguindo compreender que ele ficou bem num dia e no outro não. E assim, no telefonema, né, ligaram pro meu celular, eles falaram brevemente o que ele teve, porém eles só falaram isso depois de me avisar que o Canjica não havia resistido. E aí, da notícia de que ele morreu, tudo que falaram no telefone, eu não me recordo. Eu fiquei extremamente nervosa, a gente chorava muito, eu e o Fábio, muito de verdade, gente. É uma dor que eu não sei explicar. E eu era muito apegada ao Canjica porque ele era nosso amigo mesmo. Eu nunca tive um gato, um animal tão carinhoso quanto ele. Eu brinco falando que nós fomos adotar um gato e quando nós chegamos lá, quem nos adotou foi ele. Ele era o gatinho mais quietinho que tinha entre os outros gatos. E o Fábio falou, não, vamos levar ele porque ele parece ser quietinho. E quando ele chegou aqui em casa, gente, ele fez uma bagunça. E aí o Fábio chegou até a brincar, falando, meu Deus, eu escolhi o gato errado, você enganou a gente. E a gente se apegou muito a ele, muito. Era um amor muito grande, vocês não têm noção do amor que a gente sentia pelo Canjica. E eu, então, principalmente, tô sofrendo até hoje, porque ele era meu parceiro. Aonde eu tava, o Canjica tava atrás. Quando eu tava aqui sentada gravando o vídeo, ele tava aqui. Se ele não tava na cadeira, ele tava aqui no chão. E aonde eu tava, ele tava. E nós sofremos muito. A gente ainda tá sofrendo. Como vocês podem ver, eu ainda não consigo falar do Canjica sem chorar. É porque tudo aqui em casa lembra ele. Gente, vocês não têm ideia. Tudo. A casa ficou vazia. A casa não tem mais, assim, aquela agitação, aquela alegria, aquela bagunça. Eu ficava o dia inteiro brigando com o Canjica porque ele bagunçava meus tapetes. E como eu queria que ele estivesse aqui pra poder bagunçar os tapetes novamente. E aí só sobrou isso aqui, que é um pote de ração, e que toda vez que eu passo aqui na cozinha, meu coração dá um nó. A gente tá colocando a ração para os gatinhos de rua. Eu doei uma parte também da ração que tinha aqui em casa, e aí nós deixamos só esse pote, porque de vez em quando aqui na rua ficam os gatinhos abandonados, que eles já vinham aqui em casa, acho que por conta do Canjica, e eles já estão meio que acostumados a comer aqui. Eles são gatos de rua, mas eles sabem que aqui tem ração, então de vez em quando eles aparecem por aqui para poder comer. E aí a gente tem colocado à noite, então por isso que já tá diminuindo ali. Mas o que o Canjica teve? Eu já esqueci o nome exato, mas foi, acho que uma obstrução urinária, algo do tipo. Ele provavelmente não estava urinando a quantidade necessária, mas como o gato, ele já tampa o próprio xixi, é muito difícil da gente identificar se ele tá urinando pouco ou urinando muito na quantidade. E aí, quando o veterinário não consegue desobstruir, é fatal. Então, eu acredito que eles não conseguiram desobstruir o Canjica e por isso ele veio a falecer. E é muito triste, né? Porque eu comecei a pesquisar, eu acho que é obstrução renal. Acho que é obstrução renal. Gente, me desculpe, mas eu não lembro o termo exato. Mas tem alguma coisa a ver com a questão da urina mesmo. E aí eu lembro que na quarta-feira, quando ele teve uma piora, ele se urinou. E aí foi aí que a gente entrou em desespero e levou ele. Porque a gente viu que ele não tava legal. E aí isso já tinha uma relação ao que aconteceu. Então, ele se foi, né? Deixou um vazio aqui na casa. Muitas pessoas, aí eu compartilhei lá no Instagram, eu consegui falar lá primeiro. Até porque eu não posso parar, né, gente? Graças a Deus, eu estou sendo notada por marcas muito grandes.
e muitos trabalhos virão. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês também. Inclusive amanhã eu vou ter que gravar uma publicidade. Sexta-feira eu vou gravar outra publicidade. Semana que vem eu já tenho publicidade pra gravar. O meu aniversário já está chegando. E a vida passa, né, gente? Os dias estão aí pra serem vividos. E não dava pra gente ficar em luto. Eu entendi que a saudade ela vai ficar aqui, que é igual quando a gente perde um ente querido, mas a vida segue, né? Eu fiquei 3 dias muito mal, eu só chorava, eu não dormia, eu não comia, eu, como disse, não consegui trabalhar. A notícia foi na quinta, então eu não fui na sexta trabalhar, eu fiquei sexta, sábado, domingo, sem sair de casa, sem levantar. Eu fiquei muito abalada, Fábio muito abalado, mas ele teve que se fazer forte para poder me reerguer. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu dei o veredito de que eu não poderia mais ficar assim. Então eu retornei pro Instagram, retornei às atividades, mas eu sabia que gravar esse vídeo me levaria para um lugar que eu não queria. Que inclusive eu estou nesse lugar agora. Depois que o Canjica partiu, eu comecei a me ocupar com outras coisas para eu poder não pensar e sentir falta dele. Então eu mantenho a minha vida totalmente agitada, porque aí quando dá 9 horas da noite que eu tô chegando da faculdade, eu só como e vou dormir e não dá muito tempo para eu ficar focada nisso. Mas o final de semana me pega um pouco, porque normalmente no final de semana nós ficávamos muito juntos. E hoje, né, eu só tenho as fotos, só tenho a saudade e a lembrança, né, dos bons momentos que nós tivemos. O Canjica ficou com a gente um pouco mais de 1 ano e meio. E foram 1 ano e meio em que nós depositamos e tentamos ao máximo mostrar pra ele o que era amor. Ele era muito amado aqui no nosso lar. E eu espero que ele tenha sido muito feliz, porque nós fomos muito felizes com ele. E esse foi o motivo do meu sumiço. E aí, eu já quero deixar aqui de antemão no final do vídeo. Eu hoje postei 4 shorts de desafios, que é um projeto que eu tô bem legal lá no meu Instagram, que é 19 dias para os meus 29, que daqui a menos de 19 dias, né, agora a gente já tá acho que no dia 5, se não me engano, de 19, eu vou postar vídeos diários me desafiando a fazer coisas que eu tenho vontade ou que eu sinto medo e por, sei lá, julgamento, pressão, nunca fiz, ou fazer coisas que eu gosto até os meus 29 anos, que é no dia 12 de setembro, que eu acho que eu já falei aqui pra vocês, ou se eu não falei, eu tô falando agora. Esse ano não teremos festa de aniversário, eu não vou fazer nada, eu já não queria. E aí, depois que isso tudo aconteceu, aí mesmo que eu não quero. Eu também gosto muito de fazer aniversário, porque eu acho que é a oportunidade de Deus, né? Nos permitindo viver mais um novo ciclo, mais 365 dias de oportunidade de aprendizado. Então, eu também não acho válido tornar esse dia normal, porque ele não é. É o dia que Deus escolheu para ser meu, embora milhares de pessoas fazem aniversário no dia 12 de setembro, mas o dia 12 de setembro é meu. E eu amo fazer aniversário, embora agora eu já esteja ficando velha. E eu já tô agora com a minha cabeça totalmente diferente e hoje eu já não sinto mais tanto prazer em fazer festa. Agora eu sinto que eu preciso viver, sabe? Quero passear, quero viajar, quero conhecer novos restaurantes, lugares divertidos para poder ir no meu aniversário e tornar essa data ainda mais especial. E aí, esse ano não vou ter festa, mas eu decidi fazer esse desafio, tô gostando muito legal, porque eu tô tornando todos os dias dia especial. E é isso. Aí, tô gravando esse vídeo pra poder explicar o porquê eu sumi e pra dizer que agora eu voltei. A vida segue e eu quero ter vocês aqui comigo, tá bom? Beijo!